Olá, hoje eu vim falar com vocês sobre as barras de Axis, né? Tivemos bastante pergunta no decorrer desses últimos dias, então eu vim responder para vocês sobre como funciona as barras. E as barras de Axis uma das ferramentas do Axis Consciousness. E o Axis Consciousness é um conjunto de ferramentas e processos criados para a expansão da nossa consciência, né? Essa consciência que inclui tudo, né, à nossa volta sem julgamentos, né? É a capacidade que a gente tem de estar presente no nosso dia a dia, a disposição que a gente tem de estar presente, de viver cada momento no nosso dia a dia, né? E tudo isso livre de julgamentos com as outras pessoas e do auto-julgamento, né? O Axis, ele convida a gente a se reconectar com o ser infinito que nós somos e perceber as infinitas possibilidades que estão à nossa volta, perceber que o universo está aí, querendo nos presentear o tempo todo, né? Então, essas ferramentas que o Axis traz para a gente nos auxilia muito nessa expansão da consciência, né? Em como levar a nossa vida, viver o nosso dia a dia diante das circunstâncias da nossa vida e do nosso dia a dia, tudo isso com muita leveza e alegria, né? Com muita facilidade, alegria e glória, né? Que é o mantra do Axis. E ele nos ajuda a nos libertar dessas polaridades que a gente vive, né? Desses julgamentos e que acabam nos gerando muitas crenças, né? Esses julgamentos que a gente tem, esses paradigmas que a gente vive hoje, acaba gerando muitas crenças, sentimentos, emoções na nossa vida. Então o Axis, ele nos auxilia a nos libertar disso, né? E viver uma vida mais leve. E a polaridade e o julgamento nos impede de ver a grandiosidade e como tudo é muito maior, né, do que a gente está acostumado a ver. A gente vive tudo muito no julgamento, que tem que ser assim, tem que ser, tem que não ser, e a gente acaba não conseguindo perceber as infinitas possibilidades que estão à nossa volta, né? Então o Axis, ele convida a gente a perceber tudo de outra maneira, né? A ver a vida de outra maneira, de uma maneira muito mais leve, muito mais divertida, né? E uma das ferramentas mais importantes para mim do Axis Consciousness é a ferramenta do não julgamento, né? O julgamento, ele baixa muito a nossa vibração, né? Quando a gente tá num local, às vezes é encontro de família, às vezes é com os amigos do trabalho, com colegas nossos, que quando a gente se junta e começa a falar das outras pessoas, assim, né? Olha lá, ela aconteceu isso, ela fez isso, como se fosse que nós somos os donos da verdade e perfeitos, né? Então você já percebeu que quando você tá nessa vibração, né? Você como baixa a sua vibração, as pessoas mais sensitivas às vezes acabam indo para casa até não se sentindo tão bem, né? E às vezes não sabe por quê. E é justamente isso, por estar nessa energia do julgamento, que baixa muito a nossa vibração. Então, é uma das ferramentas mais transformadoras, é você começar a ver que tudo são interessantes pontos de vista, né? Que ninguém é dono da verdade, cada um tem o seu ponto de vista, né? E se você estivesse ocupado demais com a sua felicidade para estar julgando os outros ou se auto-julgando, porque o auto-julgamento também é muito complicado, né? A gente se inferiorizar, né? Então, que energia se requer aqui para a gente perceber as infinitas possibilidades? E se você estivesse disposto a se nutrir, a se cuidar, né? Então o Axis, ele também trabalha muito com perguntas assim que nos auxiliam nessa expansão da consciência, né? Diante de problemas que a gente tem, de situações e circunstâncias que a gente tem na nossa vida, como seria você, diante de uma situação dessa, você fazer perguntas, né? Ao invés de ficar ali no vitimismo, se lamentando, né? Diante daquela situação. Então, é isso que o Axis traz bastante pra gente, que é sensacional e nos ajuda muito, sim. São ferramentas incríveis para viver o nosso dia a dia, para usarmos no nosso dia a dia, né? Então, as barras de Axis é um conjunto de 32 pontos na nossa cabeça, né? Essa ferramenta do Axis Consciousness é o conjunto de 32 pontos que nós temos na nossa cabeça, em que o terapeuta ele vai fazer leves pressões, né?
nos pontos onde a gente armazena muitas crenças, pensamentos, sentimentos, emoções, né? E com essas leves pressões é como se fosse que apertasse um botão de delete e começa a fazer essas limpezas, né? A limpeza de crenças, limpezas de sentimentos que não são seus, né? Que você guardou, julgando ser importante no decorrer da sua vida. E as barras de Axis, você vai correr as barras e vai estar sendo feito essa limpeza, né? Então, é assim que funciona as barras, né? Quando a gente corre as barras, né? Que são os 32 pontos em que o terapeuta vai estar ali pressionando levemente. Então eu vou começar a responder para vocês as perguntas que foram feitas, né? Para dar continuidade aqui. A primeira pergunta diz assim: o que faz uma sessão de barras? Né? Como eu falei aqui, são os 32 pontos na nossa cabeça, que é como se fosse que a gente apertasse um botão de delete e automaticamente, após a sessão, você já sente como se fosse que os seus pensamentos já estão mais organizados, você se sente mais relaxado, mais disposto, percebe insights e o correr as barras vai limpar, né? Limpar muita dessa energia que está estagnada nesses pontos. Então, o que você pode esperar depois de uma sessão de barras, né? Você vai se sentir mais relaxado e após a sessão de barras, cada pessoa age de maneira diferente, porque como são feitas muitas limpezas, tem pessoas que após a sessão podem sentir um pouco de enjoo, podem se sentir mais sensível emocionalmente, pode querer chorar bastante, né? E tem pessoas que simplesmente sentem muito relaxamento, já se sente na hora, já super revigorado. Muitos insights costumam vir, né? Quando você está fazendo tratamento de barras de Axis, costumam vir muitos insights para você em sonhos ou durante o dia, assim, e são tudo limpezas que estão sendo feitas, né? E quanto tempo dura o efeito, né, das barras depois que a gente corre as barras? Depende muito isso da abertura da pessoa que está ali recebendo as barras de Axis, né? Porque o terapeuta, ele vai estar usando a técnica que ele aprendeu. E a pessoa que vai estar recebendo isso, se ela entrar no espaço de abertura, se ela entrar nesse espaço do não julgamento, de não duvidar e ela conseguir se entregar para essa cura, se abrir para essa cura, ela vai ter efeitos que vão durar para a vida inteira, né? Porque vai limpar muitas questões e quanto mais aberta ela tiver para essa limpeza, os efeitos vão ser para a vida toda, né? E crianças podem fazer barras? Sim, as crianças podem fazer, não tem contraindicação e é para todos, assim, é maravilhoso. As crianças, elas reagem muito bem à sessão de barras também, né? E onde eu posso aprender a correr as barras? Você precisa fazer um curso de barra de Axis com um instrutor formado, né, pelo Axis Consciousness. E esse curso, ele é um curso de um dia, é um curso que não tem pré-requisito. Você pode fazer esse curso para ser um terapeuta de barra de Axis, ou você pode fazer esse curso para autoconhecimento, para aplicar em você mesmo, aplicar, né, na sua família, nos seus amigos. É um curso muito bacana e no curso a gente aprende várias ferramentas dessas que eu estava falando antes do Axis Consciousness para a gente usar no nosso dia a dia, né? Então a gente aprende muitas dessas ferramentas no curso de barra de Axis. E de onde surgiu as barras, né? As barras de Axis, ela surgiu mais ou menos nos anos de 90 pelo psicólogo norte-americano Gary Douglas, né? E o slogan do Axis Consciousness é empoderando as pessoas saberem o que já sabem, né? Então, desde que ele canalizou, né, esses pontos das barras, ele entrou nesse espaço com essas ferramentas de autoajuda, assim, de expansão de consciência que são incríveis e a cada dia está crescendo muito no mundo inteiro, né? A gente vê que no mundo inteiro as barras de Axis estão crescendo muito e é sensacional os resultados. E hoje em dia a gente também tem muitos estudos que mostram
como funciona, assim, acho que são ressonâncias feitas no cérebro após receber a sessão de barras, como o cérebro ele trabalha de uma maneira mais equilibrada, assim, a gente já tem vários estudos, né, nessas questões, assim, é muito interessante mesmo o efeito das barras de Axis. As barras podem ser corridas durante a gravidez? Sim, elas podem ser corridas durante a gestação, não tem contraindicação, é seguro e ajuda muito durante a gestação, durante o parto, durante o pós-parto. Os efeitos, eles vão se estender durante esse período, né? E é bem importante, assim, para correr as barras durante a gestação, para ter esses benefícios até no pós-parto, né? Até no próprio parto vai auxiliar muito. E quanto tempo dura uma sessão de barras? Varia, né, um pouco, assim, geralmente em torno de 1 hora, podendo se estender, né? Pode passar, geralmente passa um pouco mais de 1 hora. Você precisa correr as barras de Axis mais de uma vez. Em uma sessão, você já vai sentir o benefício, você vai se sentir mais revigorado, você vai se sentir relaxado, você já vai sentir sim o benefício da sessão, né, da barra de Axis. Mas o ideal é fazer um tratamento, geralmente faz um pacote com várias sessões, né? E daí, após esse tratamento, você vai sentir uma melhora muito significativa, muito mais perceptível, assim, né? Então é interessante correr mais de uma vez para você saber quantas vezes você precisa, né? 1, 2, 3, 5, 10 sessões. E para isso você e o seu terapeuta vão definir, né? Quantas sessões fica interessante você fazendo o seu pacote, mas é importante estar correndo as barras mais de uma vez, sim. Porque sempre a gente tem muitas questões, muitas limpezas a serem feitas, né? Então é bem importante um tratamento. As barras podem tratar problemas mentais ou psicológicos ou curar doenças físicas. As barras de Axis, elas vão auxiliar em vários tratamentos. Jamais poder deixar o tratamento médico para fazer somente as barras, jamais, né? Então as barras, elas funcionam como uma terapia integrativa que vai estar auxiliando um tratamento que você já está fazendo com o médico, que você está fazendo com o psiquiatra, que você está fazendo com o psicólogo. As barras de Axis, elas servem como um tratamento integrativo, ela vai auxiliar sim nesses tratamentos, né? E as barras de Axis funcionam como reiki? Não funcionam como reiki. As barras, elas são aqueles 32 pontos que eu falei na cabeça, né? Que são energias estagnadas que a gente tem, que correndo as barras a gente vai limpar. E o reiki, ele trabalha no equilíbrio dos 7 principais chakras do corpo. Então, são 2 técnicas diferentes. Tem como fazer a sessão de barras de Axis à distância? Não tem como fazer, né? O Gary Douglas, ele reconhece apenas o atendimento presencial, né, das barras de Axis. Já foi liberado agora, durante essa pandemia, foi liberado cursos, né, do Axis Consciousness, de barra de Axis também, para serem feitos online, mas a sessão de barra de Axis, ela é somente presencial. Então, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as ferramentas do Axis Consciousness, que eu adoro essa parte aqui. Essas ferramentas são maravilhosas, são ferramentas que me ajudam muito no meu dia a dia e me ajudam, sim, a transformar. Cada dia que eu passo usando essas ferramentas é uma transformação. É um dia de cada vez que você vai vendo, assim, como transforma a energia, como movimenta a energia em casa, né? E como isso reverbera no marido, nos filhos, nos amigos, na família, né? Então, a ferramenta, para mim, mais importante de todas, que eu falei antes, é o não julgamento, né? O não julgamento é uma ferramenta em que, até hoje, todos os dias eu trabalho para entrar nesse espaço do não julgamento, porque a gente é tão condicionado a ter os nossos pontos de vista fixos, a viver nesses paradigmas, nessas visões da sociedade que a gente vive hoje. Então, se você não está seguindo esse caminho como todo mundo fala que tem que ser, você está errado, né? Então, isso é um processo que a gente tem, um trabalho que a gente tem no nosso dia a dia,
um dia de cada vez, você exercer o não julgamento, né? Porque a gente é tão condicionado, tão acostumado a estar ali julgando, apontando o erro nos outros, sem olhar pra gente mesmo, que é um trabalho a ser feito todos os dias, né? Então essa é uma ferramenta que eu trago para mim todos os dias da minha vida, né? E quando às vezes eu me pego julgando ou falando que tem que ser desse jeito, ou isso está certo e aquilo está errado, né? Eu já vou percebendo que são interessantes pontos de vista e eu vou trabalhando muito nessa questão, né? E com isso eu sinto que a minha vibração ela se mantém mais elevada assim, né? Então é uma ferramenta que me ajuda e me ajudou muito nesse meu caminho de autoconhecimento. E outra ferramenta maravilhosa que a gente tem no Access Consciousness é o mantra do Access Consciousness. Esse mantra é muito bacana você ter ele colado em algum lugar da sua casa, em algum lugar do seu quarto, onde você consiga ver ele diariamente, várias vezes ao dia, né? E se possível, você repetir esse mantra 10 vezes pela manhã e 10 vezes à noite, que diz assim: tudo na vida vem a mim com alegria, facilidade e glória. Esse mantra, ele movimenta muito a energia, ele nos traz essa energia da abertura, da expansão para você receber, né? Você se sentir merecedor e receber do universo, os presentes do universo com facilidade, alegria e glória, para você viver sua vida com facilidade, alegria e glória, né? Então é um mantra muito bonito e é muito bacana se você conseguir repetir ele 10 vezes ao acordar e 10 vezes antes de dormir. E outra coisa que é bem bacana do Access Consciousness são as perguntas, né? O Access, ele trabalha muito com perguntas para expandir a consciência, porque as perguntas, elas nos empoderam, né, como pessoa, elas expandem a consciência. E quando você vem com respostas prontas, você está se limitando, né? Você não está percebendo o que mais é possível. E duas perguntas bem importantes que a gente faz no nosso dia a dia dessas ferramentas é como pode melhorar. Né? Diante de qualquer situação na tua vida, você sempre, né, joga para o universo, como pode melhorar? Porque se está ruim, pode melhorar. E se está bom, pode melhorar ainda mais, né? Então, com essa pergunta, você está sempre disposto a melhorar. E você vai começar a perceber e receber, né, essa energia. E a outra pergunta é o que mais é possível, né? O que mais é possível que não estamos considerando, né? Diante de situações que a gente está vivendo, o que mais é possível aqui ao meu redor, né? Que energia se requer aqui para eu perceber, né? Então, essas são perguntas bem bacanas que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia. Como pode melhorar, o que mais é possível, né? Tudo na vida vem a mim com alegria, facilidade e glória. E lembre-se do não julgamento. O não julgamento é uma ferramenta que vai auxiliar muito a você se manter com a vibração elevada. O mantra vai te ajudar a receber a energia do universo com facilidade, alegria e glória. E as perguntas vão te empoderar a abrir, a expandir a consciência e perceber que o universo está querendo presentear você o tempo todo, né? E nós somos merecedores. Então essa é a mensagem que eu quis trazer para vocês hoje sobre o Access Consciousness, as barras de Access, como funciona, né? Então, se tiverem qualquer dúvida, é só mandar um e-mail, uma mensagem pra gente que vamos responder.